Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 2 de março de 2021 e como todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado. Nos encontramos para estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E é uma alegria muito grande podermos participar desse momento, compartilhando com os amigos que vão chegando. Boa noite, Pedro. Boa noite, os amigos que já se encontram aqui, amigos do plano espiritual e também aqui do plano carnal. Somos uma grande família, família universal. E para a nossa preparação da noite de hoje, eu vou ler somente o iniciozinho de uma página do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem número 100. Que fazemos do Mestre? Essa passagem está em Mateus, capítulo 27, versículo 22. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos. Essa é a fala de Pilatos que recentemente, na nossa preleção, nós comentamos sobre esse momento que Pilato lava as mãos e entrega Jesus ao sacrifício. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Queridos amigos, reunidos em nome de Jesus e convidando a cada benfeitor amigo para estar também aqui conosco nesta noite, nós vamos abrindo os nossos corações para sentirmos as palavras, a presença, o amor de Jesus em nossas vidas. E nós vamos dando início e pedindo, Senhor, sê conosco, agora e sempre. Saudando Arnaldo, Vicente, todos que vão chegando, muito bom. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho e nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos vendo ainda, nós vimos o item 6, que fala das causas anteriores das aflições, vimos o item 10, e nós vamos voltar um pouquinho a esse item 10 para que a gente possa se lembrar do que nós começamos a comentar a semana passada. Capítulo 5, item 10, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. É uma fala um pouco forte, porque nos leva a uma reflexão muito grande. Porque o que Kardec nos diz? Nós só poderemos ser realmente felizes quando nós nos tornarmos puros. Mas para nos tornarmos puros, nós não podemos ter mais nenhuma mácula, mais nenhuma manchinha comprometendo a nossa caminhada. É isso que Kardec nos diz. Se almejamos mundos superiores, se almejamos nos tornar espíritos mais evoluídos, precisamos nos empenhar a cada dia.
Muitos de nós podemos pensar assim, mas se o espírito é imortal, nós temos toda uma eternidade pela frente. E se eu não conseguir nessa, na próxima eu tento. Mas temos que saber que não é assim. Na prática, não é dessa forma que funciona. Porque se nós perdermos a chance agora que estamos encarnados, não sabemos quando é que vamos poder retornar. E vamos perdendo a oportunidade, vamos ficando para trás e outros vão se adiantando. Inclusive, até aquele ente querido que nós gostaríamos tanto de poder estar ali lado a lado com ele vai caminhando, dependendo da sua forma de agir, e nós vamos ficando para a retaguarda. Kardec continua dizendo: são como os passageiros de um navio, onde há pestosos, pessoas com a peste. Hoje, Kardec, se fosse trazer para uma linguagem do momento atual, ele poderia dizer o quê? São como passageiros de um avião onde tem pessoas contaminadas com o vírus do coronavírus, aos quais se veda o acesso à cidade, a que aportem, até que se hajam expurgado. Nós sabemos, logo no início da pandemia, muitos navios de turistas foram impedidos de chegarem ao porto. Milhares de pessoas ficaram presas dentro dos navios em várias regiões do nosso planeta, porque pessoas dentro do navio estavam acometidas do vírus. E Kardec faz essa comparação que é muito atual. Ele diz: seriam impedidos de chegar à cidade até se curarem, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. Nós temos a oportunidade da reencarnação, bendita reencarnação. Se fosse somente uma existência e que nós não soubéssemos aproveitá-la, ao chegar ao final da jornada, como seria? Seria muito triste, porque não teríamos essa chance de poder mudar a nossa história. Mas, com a reencarnação, nós temos essa oportunidade. Mas é como eu disse, não podemos deixar para depois. Deixa. Na próxima eu faço o que eu não consegui agora. E nós vamos deixando e perdendo a oportunidade de evoluir mais rápido. A fila é grande, né? A fila é grande. Uma voz aqui, um espírito aqui desencarnado, ou não, é um espírito encarnado, falou assim: a fila é grande. A fila é grande. Mas, continuando, as provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Passamos todos nós por provas. Como já comentei, há uma diferença entre provas e expiações. Provas são os desafios do dia a dia. As expiações são mais difíceis, mais doloridas. As provas, as provações da vida, contribuem para que nós possamos nos adiantar, evoluir moralmente, espiritualmente, quando bem suportadas, quando nós passamos pelas provas da vida, com queixumes, com revolta, aí vamos ter que repetir de ano. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São remédio, é um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quantas das vezes, ao estarmos enfermos, precisamos tomar medicações amargosas, doloridas, mas que são necessárias para que possamos readquirir a saúde. Quanto mais grave é o mal,
tanto mais enérgico deve ser o remédio. É o que Kardec diz, não tem como fugir. Aqueles que nos acompanham e que têm as mesmas experiências de vida que nós, que já estão naquela faixa de mais sabedoria, aqueles remédios de quando nós éramos criança, em geral eram remédios muito ruins. Hoje, eles já até conseguem fazer medicações mais saborosas, já não precisa mais do óleo de fígado, de bacalhau, já são cápsulas que nós já consumimos, são medicações com sabor de framboesa. A criança já toma um xarope, tem até que tomar cuidado, porque senão ela pode pensar que é um refresco, que é um doce. Mas, de qualquer forma, é o que ele fala. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Agora nós estamos todos em busca de uma vacina para podermos nos prevenir, criar uma proteção a mais, mas a vacina, ela dói, ela pode deixar o braço vermelho, ela pode dar uma febre, ela pode acarretar incômodos, mas são necessários para que a gente possa se prevenir de um mal maior. Mas continuando, Kardec diz: aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Nós precisamos compreender e não nos culparmos, nem nos sentirmos inferiores se estivermos padecendo de enfermidades físicas ou enfermidades mentais, ou passando por desafios na área afetiva, na área financeira, e pensarmos: eu fui um grande pecador, como eu devo ser uma pessoa muito ruim, Deus não gosta de mim. Não, o que precisamos pensar é o quê? Estamos aqui. Bendita a oportunidade de eu estar aqui. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Se eu estou passando por essas expiações, eu preciso reconhecer que é uma necessidade, não é nenhuma punição, não é nenhum castigo de Deus, e devo ser grato, dizer: Senhor, dai-me força para que eu possa vencer, para que eu possa vencer essa luta, que eu não esmoreça. Por quê? Como diz Kardec, está próxima a cura. A cura está próxima. É isso que precisamos ter essa noção. A mesma coisa podemos fazer uma comparação também com uma cirurgia. Nós fomos diagnosticados com uma enfermidade, às vezes uma enfermidade até grave, uma enfermidade que pode até nos tirar a vida, mas o médico nos dá a possibilidade de fazermos uma cirurgia e debelar todo aquele mal. Nós sabemos que vamos passar, vai ser uma cirurgia muito intensa, uma cirurgia que vai acarretar dores, vai necessitar de dias e dias de repouso, às vezes até meses a pessoa fica numa cama imobilizada, mas ela está o quê? Na expectativa da cura. Ela sabe que depois daqueles meses ela vai recuperar a sua saúde. Dele depende, a pessoa que está passando essa dificuldade. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Eu dei o exemplo de uma enfermidade, de uma cirurgia.
E tem pessoas que mesmo nesse momento de maior fragilidade, mas ela ainda continua arrogante, impetuosa, orgulhosa, trata mal os funcionários da saúde que estão ali cuidando e velando. São pessoas que mesmo com toda a dificuldade ainda não está trabalhando a humildade. Kardec diz, é necessário a resignação. É necessário, nesses momentos, o quê? Trabalharmos a humildade, nos aproximarmos cada vez mais de Deus, pedir a Ele a força necessária para que possamos vencer. Ontem, não, domingo, né? Domingo, hoje é terça-feira. Domingo, no nosso Evangelho no Lar, e quem não nos assistiu, que desejar, aproveita, entre lá na playlist e assistam. No nosso Evangelho no Lar, Kardec traz uma prece, é o capítulo 28, item 26 do Evangelho, ensinando uma prece para os momentos de aflições. Então, nos momentos de aflições, precisamos o quê? Orar. Pedir a Deus essa força para que a gente possa vencer. E não a impaciência, a revolta, porque, como diz o nosso codificador, caso contrário, terá de recomeçar. Não adianta, mas eu sofri tanto, então vou sair daqui vencedor. Vai sair se soube passar bem. Se passou revoltado, se passou sem saber se conduzir da maneira como deveria, como diz o nosso venerável Kardec, vai ter que recomeçar. E muitas das vezes, às vezes, aí vai recomeçar lá do iniciozinho. É como aquele aluno que vai ter que voltar uma série para trás. Ele estava indo com tanta dificuldade que a diretora da escola, o diretor, se reúne com os pais e diz, olha, pela avaliação, eu acho mais importante ele voltar um ano atrás, porque não adianta ele continuar nessa série. E muitos de nós agimos dessa maneira, como esse aluno, com falta de cuidado, vai perdendo a chance. Mas nós vamos encerrando agora o item 10, e que fala das faltas do passado. Nós vamos iniciar agora, ainda no capítulo 5, mais um outro item. Esse outro item, o capítulo 5, só para lembrar, é Bem-aventurados os aflitos. É o título do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estávamos falando sobre as provas e expiações, as faltas do presente e as faltas do passado. Agora nós vamos trazer um item muito interessante, porque muitas pessoas dizem assim, não acredito em nada disso, porque eu não me lembro. Eu não me lembro. Como que eu posso estar passando por essas dificuldades? Eu não me lembro de nada do passado. Como que eu posso ter certeza se isso é verdadeiro? Por que então eu não lembro? Mas será que se nós lembrássemos, nós teríamos condições emocionais, psicológicas, condições mentais de enfrentar essa realidade? O esquecimento do passado é uma bênção que Deus nos permite. Muitas das vezes, num sono, durante um sonho, nós temos assim pequenos, muito lampejos, alguns vislumbres, para nos alertar, para nos auxiliar. Alguns lembram do passado, alguns lembram, mas não é todos que têm essa possibilidade, porque seria muito grave lembrarmos, e nem sempre são lembranças boas. Então, nesse item agora, Kardec vai falar sobre o esquecimento do passado. O esquecimento do passado. Quem leu já as obras de André Luiz
Logo no primeiro capítulo, André Luiz trata sobre isso, quando ele coloca um casal que ele, mesmo no mundo espiritual, mas eles relatam ao André Luiz que eles não tinham lembrança de todo o passado deles. Não havia sido permitido, porque senão eles não dariam, como se diz, não dariam conta, eles não teriam condições de superar aquelas revelações. Então vamos agora para o item 11 do capítulo 5, iniciando ele vem dizendo: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Como eu comentei, muitos dizem assim: mas se eu lembrasse, já seria bom, porque aí eu não iria repetir os mesmos erros. Cada um vai ter um tipo de alegação. Mas Deus achou o quê? Achou por bem colocar um véu sobre esse passado, porque dessa maneira nós não vamos passar riscos desnecessários. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Muitos dizem assim: eu gostaria tanto de fazer uma regressão de memória, eu gostaria tanto de saber quem eu fui no passado, o que aconteceu no meu passado. E nós não vamos dizer que nunca façam isso. Há situações, às vezes, tão graves que a pessoa sofre tanto, e que, se ela conseguir um profissional qualificado, é válido, porque ela vai ter condições, muitas das vezes, de superar aqueles conflitos que são conflitos muito graves. Mas tem que ser um profissional muito bem preparado, porque o que pode acontecer? Ao se dar conta do que aconteceu no passado, dependendo da situação, a pessoa pode ficar numa condição pior ainda. Então é uma responsabilidade muito grande. Precisamos pensar, se estamos passando por certas coisas, o passado não importa muito. Importa é como que nós vamos nos conduzir no presente. Isso é que é mais importante. E Kardec vem dizendo, a lembrança poderia trazer gravíssimos inconvenientes. Porque imaginem bem, nós, muitas das vezes, reencarnamos no mesmo meio familiar, naquele mesmo meio social. Então nós descobrimos que o nosso pai tirou a nossa vida, ou que nós tiramos a vida do nosso irmão, ou que nós levamos à ruína aquele ente querido. Enfim, como que nós nos sentiríamos? É que o Kardec diz, em certos casos, nós nos sentiríamos muito humilhados. Por outro lado, se nós soubermos, eu já fui muito importante, muito famoso, já tive títulos, já tive poder, já tive riquezas, já fui uma pessoa de grande destaque. Nós podemos ficar presos ao passado, aumentando o orgulho, exaltando o orgulho, como se nós ainda estivéssemos lá. E, na realidade, nós estamos agora vivenciando uma outra experiência. Então, é muito importante esse cuidado. Ele diz, em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável
perturbação nas relações sociais. Perturbação nas relações sociais. Mas, queridos amigos, nós vamos continuar a semana que vem comentando ainda o item 11 do capítulo 5, que esse item não terminou. Mas como nós já estamos nos aproximando do nosso horário das 8h30, e 8h30 nós temos um compromisso, que é a nossa reunião de tratamento, é a nossa reunião de irradiação e vibração. E nessa reunião, muitos irmãos estão aguardando para serem assistidos, para serem tratados. Muitos nomes chegaram à nossa casa espírita e esse momento agora desse estudo do Evangelho, ele serve como uma preparação espiritual para que nós possamos, daqui a alguns minutinhos, iniciarmos a nossa reunião de tratamento, a nossa reunião de irradiação e vibração. Mas eu vou passar alguns recadinhos ligeiros, mas antes de passar os recados de orientação, aproveitando, mandando um abraço para Divas, para Sueli, para Célia, para Marilac e para outros que passaram aqui que eu não consegui visualizar, mas sintam-se abraçados, é uma alegria muito grande estarmos juntos. E nós aproveitamos para convidar vocês. Amanhã nós temos, toda quarta-feira, nós iniciamos agora uma nova live que se chama Poesia dos Imortais. E essa Poesia dos Imortais, ela é muito importante, porque ela nos auxilia também na nossa sanidade mental. A poesia, ela é muito importante para mantermos a nossa harmonia mental. Por isso nós decidimos começar essa nova live, todas as quartas-feiras às 20 horas. Mas nós vamos também começar um curso que é o Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Nós já estamos com o material encaminhado. Provavelmente, a semana que vem começaremos a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro do nosso curso, porque também é uma necessidade premente nos qualificarmos para podermos auxiliar tantos irmãos padecendo de tantos tipos de enfermidade. Através do magnetismo, nós podemos curarmos a nós próprios e curarmos aos outros que estão também à nossa volta. Jesus nos convida, ide e curai. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Então, eu espero que vocês queiram participar desse nosso estudo, que vai ser muito importante, que vamos iniciar provavelmente na semana que vem. Mas aproveitamos para avisar aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Nós temos cerca de uns 500 vídeos, cursos, palestras, estudos, o Evangelho, temos muito material para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Então entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. E quem desejar anotar o WhatsApp do nosso Centro Espírita para pedir alguma orientação ou encaminhar o nome para a reunião de tratamento, o WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. A equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e os trabalhadores da nossa casa espírita já se encontram reunidos, preparando-se para daqui a 2 minutinhos iniciarmos
a reunião de irradiação e vibração. Então, convidamos a todos, mantenham-se em sintonia de 8h30 às 9h30 da noite. A reunião de irradiação, ela não é ao vivo, agora em seus lares, muitos agora estão nos hospitais. Então, aonde a pessoa estiver, vai ser beneficiada. Lembre-se de colocar sua garrafa de 2 litros de água para ser tomada durante a semana e qualquer orientação, encaminhe a mensagem para o nosso Centro Espírita. Aguardamos vocês. Boa noite, Márcia. Boa noite, Cristiane. Tudo bom, minha querida? Que bom vocês aqui conosco. Sueli. Amanhã, às 20 horas, aguardamos vocês. Um beijo no coração de cada um. Que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Paz a todos e até lá.